casa, na Colômbia, e é para lá que a gente vai direto com a nossa dupla. Mendel Vidlovski e Eugênio Leal chegando a este Sport Center com as primeiras informações para esta partida de amanhã. Um Flamengo que chega pelo menos com um aproveitamento melhor esse ano nessa estreia, né, amigos? Talvez a confiança também mais lá no alto. Sejam bem-vindos, um beijo para vocês. Um beijo, boa tarde, Glaucia, Mari, Renato, boa tarde a todos. Chega bem diferente para essa estreia na Conmebol Libertadores. Estou aqui com o Eugênio Leal em frente ao hotel onde é a concentração do Flamengo. Daqui a pouco o time parte para a sede da Federação Colombiana, vai fazer um treinamento lá para essa partida contra o Milionários, estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores, no estádio El Campín, aqui em Bogotá. A gente viu aí o histórico do Flamengo nas últimas temporadas, no começo da temporada, e a gente até lembrava, né, em relação ao ano passado, um cenário parecido em relação aos jogos. A estreia na Libertadores no meio das duas finais do Campeonato Carioca. No ano passado, o Flamengo venceu a primeira partida contra o Fluminense, foi jogar contra o Alcas, poupou vários jogadores, acabou se complicando, perdeu e depois perdeu para o Fluminense, segunda partida, e aí o Vitor Pereira foi demitido logo depois da decisão do Campeonato Carioca. Mas desta vez, Eugênio, uma situação bem diferente. O Flamengo chega de uma forma diferente para essa estreia na Conmebol Libertadores. Boa tarde. Boa tarde, Mendel. Beijo, Glaucia, pessoal do estúdio. É isso, a situação é diferente a começar do ano passado, né? Porque essa solidez que a gente percebe no Flamengo hoje tem muito da chegada antecipada do Tite e da sua comissão técnica, ainda em 2023, naquela reta final. Ali ele já consegue começar a dar as diretrizes dele, implantar a filosofia de jogo, conhecer melhor o elenco, entender as carências, solicitar as contratações. Algumas vieram, contratações importantes, De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, embora Vinha e Léo Ortiz ainda sejam reservas, mas são jogadores que incorporam muito o elenco do Flamengo, que chega muito bem, chega com muita solidez defensiva, chega com bons resultados. É verdade, campeonato estadual, você pode tirar um pouco do peso pelo nível dos adversários, mas a gente percebe pelo Flamengo, pelo que o Flamengo tem conseguido fazer. Ser uma equipe, como o Tite adora lembrar, muito equilibrada e com a bola no pé, sempre muito forte, também pela qualidade individual dos seus jogadores. Então, sim, parece um cenário bem diferente daquele trágico início de Libertadores do ano passado para o Flamengo, quando você falou, né? Perdeu a estreia da Libertadores, acabou ficando em segundo no grupo, né? Perdeu a final do Carioca para o Fluminense. Hoje parece pouco provável que isso aconteça de novo, né? No final de semana contra o Nova Iguaçu. E depois ainda perdeu o jogo para o Maringá na Copa do Brasil, já tendo demitido o então técnico Vitor Pereira, que ano passado, quando assumiu o Flamengo, chegou já no meio de janeiro, ou no meio de janeiro, com alguns dias de janeiro, com pouco tempo para implantar as ideias dele. E é claro, não tinha o conhecimento de causa do futebol brasileiro, do Flamengo, que o Tite conseguiu adquirir com toda a sua estrada dentro do futebol aqui não, aí do Brasil, já que nós estamos aqui. Na Colômbia a gente também tem bons resultados aqui jogando pelo Corinthians. É isso mesmo, os jogadores do Flamengo chegam em momentos diferentes. O Fabrício Bruno chega depois de uma boa passagem na seleção brasileira, titular contra a Inglaterra, titular contra a Espanha. Na frente o Pedro fez 2 gols no primeiro jogo da decisão do Carioca, na vitória por 3-0. O Gabigol não vem para cá, né? Está punido pela comissão antidopagem. O presidente Rodolfo Landim disse que vai atrasar um pouco essa renovação de contrato, vai ficar mais para o fim do ano, então o Gabigol no meio do ano já pode assinar um pré-contrato. Jogadores que estão aqui chegam um bom momento. E o Gabigol nessa situação que já não era muito favorável para ele, agora fica uma situação ainda mais complexa para ele no Flamengo. Muito difícil. A gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas isso tende a demorar muito para acontecer, essas cenas dos próximos capítulos. Acrescentar o que eu falei, que ano passado o Flamengo teve ainda, no início da temporada, a Supercopa do Brasil, que ele tinha perdido para o Palmeiras, e o Mundial de Clubes, quando ele foi eliminado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Então isso tudo somava num momento muito difícil do clube, que hoje não existe. Chega com uma tranquilidade pouco comum em Flamengo. E chega depois de um jogo que ele venceu, talvez a única questão tenha sido essa. Acho que o Nova Iguaçu não foi um bom teste para o Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo controlou dentro de alguma tranquilidade e talvez o Nova Iguaçu não tenha exigido o que o Flamengo precisaria para um jogo fora de casa em Libertadores. Mas a gente sabe, pelo que mostrou contra o Fluminense, que esse time pode dar muito mais do que deu. Jogou meio que com um freio de mão puxado no último sábado. Glaucio, o Eugênio falava do Tite, o Tite que venceu aqui o Milionários com o Corinthians em 2015, depois na campanha, né, antes, na campanha de 2012 do título, 3 jogos na altitude, não perdeu,
depois nas eliminatórias para a Copa de 2018, para a Copa de 2022 também, não perdeu na altitude. Tite, o preparador físico Fábio Maceridian, então realmente tem uma experiência boa na altitude, aqui 2.600 metros, o Eugênio chegou aqui, estava sentindo pouco, agora ele queria vir a pé, do estádio para cá, entrevistou manequim no estádio, já está voando o Eugênio, não sente mais nada da altitude, talvez a velocidade da bola, isso vai ser um tema no treinamento do Flamengo hoje, mas tá voando o Eugênio aqui, já está totalmente adaptado à altitude de Bogotá, Glaucia.